Oh, Nossa senhora, minha filha, eu quero um filtro também. Isso não é justo. Como assim? o filtro do Instagram. Não, minha filha. Tô só com pote de sempre. Né? O marido ali tava achando graça, parecia até que eu ia para assim, um evento todo, que eu tomei banho, escovei os cabelos, passei Não, batom, passei passei batom. perfume, consegue sentir aí, Cléo? Ficou cheirosa. Como sempre. Olha, nem a Karina sabia que tinha Tá filtro. vendo? Menina, Eu também quero filtro, gente. O problema do filtro, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele faz pesar a live e faz a live cair ou travar. Esse é o problema do filtro. Por isso eu nunca coloco filtro. ah, é, Cléo? E É, agora? Vais fazer eu acabar. cair a gente volta. Não, pera, deixa eu ver aqui como é que tira. Olha, tirei. Então, Pronto, essa é a Denise original. Essa é a original sem filtro. pronto. É por isso que eu não falei ontem, por causa disso. Porque por causa do filtro fica pesado. E aí a live tende a cair. E muitas vezes, quando ela cai assim de repente, não tem como a gente salvar depois. Ah, ok. Olha, falou a voz da experiência. Mãe de leite há anos aí, trazendo informação para nós. Ô, Já dó. está por dentro de tudo como funciona. É, Então, não vamos é coisa. oficialmente começar, né? Então, esta é a primeira live do Beabá. Sejam bem-vindos. Obrigado pela participação de todos que estão agora nos assistindo. E parece até que eu estou naquela Rádio 99 FM lá de Belém do Pará, falando desse jeito. Ah, Ai, a Clete, ela é autora do Mãe de Leite e também a artista maravilhosa que faz esses colares do Siliconify, porque a gente está assim, Siliconify na eu só live. tinha vindo É, combinando com o mesmo colar. exatamente. É, ela, além de ser uma mulher extremamente criativa, escrever conteúdo de extrema importância para as mulheres que estão no processo de amamentação, mesmo na gravidez ou no pós-parto, e também fazer a arte e a beleza do Siliconify, ela é minha amiga. Nós nos conhecemos há 5 anos, pelo menos, não, Clédia? Pelo menos. Pelo menos. Estava grávida da Sofia. Exatamente, estava barriguda. Inclusive, tem uma história engraçada que eu vou resumir aqui em alguns minutinhos, que a gente se conheceu numa festa de mulheres brasileiras em Munique, num restaurante que fazia culinária portuguesa, e meu marido é português, né? Vocês sabem. Rapaz, fizeram lá um bacalhau à Brás, meio esquisito, e vocês sabem, gaiato atrai gaiato, né? Ou seja, é assim que eu e Claete nos conhecemos, as gaiatices se encontraram. E lá, a pessoa que serviu o bacalhau à Brás, né, meu marido comeu, achou aquilo meio estranho, estava um sabor meio esquisito, e falou, ah, mas não se preocupe, senhor, de repente o sabor é muito diferente, é comida portuguesa. E o Edgar vira e pula, mas eu sou português. E a Clete, que estava lá do outro lado, viu aquilo, achou graça. E foi daí que o babado começou, a gente começou a conversar, e Sim, naquela... eu estava achando graça, né? Mas ela não sabe por que que eu estava. Eu não sei se ela sabe por que que eu estava achando graça. Porque eu disse, né? Eu vi ele falando só em português. E como eu já tinha histórico de que esse restaurante não era tão bom, eu disse, eu não vou pedir nada. E aí, quando ele pediu a comida, eu fiquei observando e disse, se ele gostar da comida, eu peço. Porque era um evento, então tinha outras coisas. E ele, se ele gostar da comida, eu peço. Se ele não gostar, pronto. E aí, quando eu vi a cena, né? Ai, mas talvez o senhor não goste, porque é uma comida portuguesa. Mas eu sou português. Eu, ah, Hã? entendi. Ai, mas, Clete, minha linda, diga um pouco sobre o seu trabalho. Diga há quanto tempo existe o Mãe de Leite e faz um resumo para nós um pouco do que tu crias e Então, produz. o Mãe de Leite está aí na minha trajetória de vida já há 6 anos. Foi logo depois que a Anabela nasceu, que é a minha segunda filha. O Mãe de Leite surgiu das minhas dificuldades de amamentar, das minhas buscas incansáveis de tentar amamentar a minha primeira filha, por falta de apoio, por falta de informação, porque eu confiei em pessoas que
teriam, né, a história e o conceito de que estariam lá para me ajudar, os profissionais de saúde, inclusive no hospital, eu acreditei 100% que eles estariam lá e me dariam tudo que eu precisava. Então, precisaria, no caso. E por eu confiar demais, eu acabei realmente não conseguindo, por eu não me preocupar em buscar informações anteriormente, eu acabei não conseguindo como eu queria. E aí, quando veio a notícia da gravidez da Anabelle, eu disse, pronto, agora eu vou estudar tudo que eu preciso e eu vou conseguir. E nessa certeza, quando a Anabela fez 2 meses, surgiu Mãe de Leite. Surgiu assim, dicas para uma amiga, dica para outra amiga, mas dica é dica, né, gente? A gente tem que trabalhar com evidência científica. A partir do momento que a gente se propõe a ajudar outra mulher, tem que ser com evidência científica, principalmente na amamentação, que é um assunto tão importante. E aí eu comecei a fazer os primeiros cursos, comecei a escrever textos mais elaborados, textos com fundamentação teórica e tudo mais. E Denise também fez parte desse processo, um pouquinho depois, com a correção dos textos. E foi assim, né, minha salvação. E assim, desde então, o Mãe de Leite existe, vem aí ajudando muitas mulheres, algumas com histórias de segunda, já terceira gravidez, isso me deixa muito feliz. E o propósito é esse, é ajudar, é dar apoio, é estar ali quando alguém chama, é dar o colo que muitas vezes a gente longe de casa não tem. É verdade. Muito bonita a história do banho de leite. E eu trouxe aqui um roteiro para poder a gente bater um papinho aqui das perguntas, entrevistar a minha amiga. Olha só, o primeiro ponto para a gente conversar e eu te perguntar é: a Claete vive, né, para quem está assistindo, entre Uhum. 3 idiomas, né? É uma Ah, brasileira, fala português, uhum. é casada com um alemão, vive na Alemanha, mas, por incrível que pareça, entre eles falam inglês. Então, Sim. ela vive em 3 idiomas, né? Uhum. Inglês, português e alemão. E a minha primeira pergunta é, eu estou vendo aqui no meu roteiro, tá, gente? Ai, Como é muito chique, gente. é chique, olha só. Como isso interfere ou contribui no teu estudo sobre a amamentação e a prática da escrita no Mãe de Leite? Isso interfere, contribui um pouco de dois? Eu vejo como contribuição essa questão de viver entre muitos idiomas. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com aleitamento materno, eu, lógico que, por ser mais fácil de encontrar, eu comecei a trabalhar com a literatura alemã. Mas a literatura alemã é muito rígida em termos de amamentação, por exemplo. Existem livros de cardápios que as mães têm que comer durante a amamentação. Então, não vai alho, não vai feijão, não vai brócolis, não vai Nossa, não vai. cebola. São listas enormes. E aí, quando eu me vi diante dessas listas, eu me perguntei, tá, e a mulher brasileira? A mulher estrangeira, ela vai comer o quê? Um pouquinho de água e frische Luft? Como é que ela vai conseguir amamentar, sendo que ela praticamente não pode comer nada enquanto amamenta? É a dualidade de ficar sem comer para alimentar. Não faz muito sentido. E eu disse, eu preciso buscar literaturas em outros horizontes. E aí eu comecei a buscar inglês, comecei a buscar espanhol, porque ainda sou metida, ainda quero entender línguas que eu não tenho, né, Ah, mas contato. o espanhol é uma língua irmã, tá? Para ler, tá. Agora, para falar, eu falo portunhol, eu não sei E aí tu. eu fui buscar nas literaturas inglesas, espanholas, e daí comecei a contextualizar também com os livros em alemão, português. E aí eu vi que existe uma diversidade muito grande. Muitas coisas que a literatura alemã proíbe, a inglesa, a brasileira, a portuguesa, por exemplo, que eu também tenho, né, livros em português de Portugal, elas falam tudo bem, não tem problema, porque é a nossa cultura. Então, por exemplo, a mãe que comeu, tá? Só um exemplo clássico. A mãe que comeu alho desde sempre, esse bebê já teve contato com o alho na barriga.
pelo líquido amniótico. Então, a chance desse bebê ter uma reação, vamos supor, por causa desse alho, é mínima. Então, desculpa interromper. Então, nesse caso, o facto de teres contato com esses outros idiomas todos, o alemão, o inglês e o português, fez, de certa forma, abrir mais a tua mente, não para o certo e errado, e sim para adaptações de cultura. Sim, sim. Então, eu vejo como uma contribuição muito grande, porque eu não escrevo dentro só da perspectiva alemã, mas eu escrevo dentro da perspectiva que abrange as demais culturas, que abrange também a minha cultura. Porque eu não posso, por exemplo, pegar uma literatura alemã, ver que diz que a mulher não pode comer alho, não pode comer cebola, não pode comer brócolis, não pode comer determinado tipo de peixe, e eu dizer isso para uma brasileira, que não pode comer um feijão com um alho temperado com cebola, por exemplo. Ela vai olhar para minha casa e dizer, olha, eu sinto muito, mas vamos então até 3 meses, ou até onde eu consigo. E essa mulher não está errada. Porque, como eu disse no começo, parte do princípio de ou você come ou você alimenta. Então, é muito injusto. Então, essa questão de eu ter contato com muitas outras línguas, eu acredito muito que favorece essa adaptação para as demais culturas. E eu digo assim, por mim, eu tenho certeza que com outras brasileiras deve acontecer o mesmo. Como mãe brasileira, uma das coisas que eu gostei muito no Mãe de Leite é poder ler um texto no teu website que se adapta àquilo que é próximo da minha cultura, em termos de alimento, procedimento, mas ao mesmo tempo que me traga em português esse parâmetro médico da Alemanha, uma vez que todo o quer dizer, todo não, uma parte do meu pré-natal foi aqui, o parto foi aqui. Então, uma mulher que tem um filho na Alemanha e quer, obviamente, seguir as recomendações médicas, mas também entender como é esse processo no Brasil, de repente essa mãe está há muitos anos no exterior, então ter contato com um texto com alguém que tem essa habilidade, ou seja, és uma brasileira na Alemanha e tem acesso à literatura alemã, lê em alemão, mas lê também, estudou, fez cursos também utilizando a língua portuguesa, e óbvio que o teu leque de informações científicos e, enfim, de pesquisas, de dados, não de opinião, é muito maior do que alguém que só tem a oportunidade de aprender em uma língua, um assunto, né? Muito bom. O próximo ponto, o Siliconify. Siliconify é uma pergunta bem breve, uma curiosidade. O Siliconify, se você já visitar a página da Cleet ou o website, ele está em alemão, né? Predominantemente em alemão. Tem português também, algumas coisas, mas predominante. Como foi criar um outro empreendimento em 2 línguas? Escrever em alemão. Teve um apoio? Ou foi... Como é que é escrever em alemão? Ou seja, produzir. Não é literatura, eu sei, mas é um conteúdo. E escrever em outro idioma não é fácil. Gente, é um parto. É um parto porque, assim, a gente está acostumado a escrever, né? E quando a gente escreve, a gente coloca muitas vírgulas. Não sei se a Denise tem esse problema. Por exemplo, são frases longas e cheias de vírgulas nas nossas frases. E se você faz isso em alemão, o gato e o cachorro foram passear. E nesse momento do passeio, eles encontraram outros amigos, vírgula. E aí a gente vai colocando vírgula. E nunca chega nesse bendito ponto, continuando, ou no ponto final. E esse foi o meu primeiro problema em alemão, porque alemão é saque, saque, saque. Quase não respira, né? É saque, saque. Se você, né, viaja muito nas vírgulas, você não consegue dar um sentido. E aí foi o meu primeiro bloqueio. Há muito tempo eu queria trazer o Mãe de Leite para o alemão. Mas o que foi que eu vi no Mãe de Leite, né? Voltando para o Mãe de Leite, né? É o amor. Pode Eu não andar conseguia e passar vir. o mesmo sentimento da língua materna para o alemão. E já no Siliconify eu consigo, porque depois de tanto tempo misturada nessas 2 línguas, eu já consigo entender que eu não posso escrever com tanta vírgula, eu não posso escrever, por não ser a minha língua materna, de forma tão expressiva,
Então, no Siliconify, eu não falo cientificamente, eu não falo de sentimentos, eu não falo de nada. Eu especifico o meu produto, o que ele faz para te ajudar nesse momento tão difícil que é o nascer os dentinhos. Então, é diferente por ser uma coisa mais técnica. Mas Sim. no Mãe de Leite eu já não consigo fazer o mesmo, porque ali tem a minha história, ali tem história de muitas mulheres, tem vivência, tem experiência, tem amor, tem paixão, tem tudo. É verdade. E eu não sei se tu tens essa sensação, mas às vezes, apesar de existir tanta piada de que a língua alemã tem palavras imensas, e aquelas Sim, colocações imensas, etc., mas em muitos contextos eu vejo que a língua alemã consegue ser mais objetiva, clara, com tão sim. poucas expressões do que nós. Nós tendemos a utilizar muitas palavras, eu posso estar equivocada nisso, mas é a Uhum, sensação que eu tenho por viver entre duas línguas. Olha, um exemplo tão simples que é quando você faz uma negativa, né, uma frase negando algo, você não vai sair hoje. E se a gente, como é que nós responderíamos em português se disséssemos não, eu vou sair, não, eu vou, ou uhum, seja, não, eu vou, já tem aí três palavras, e o alemão só faz uma coisa, dor, dor, esse uhum, dor é lindo, ele sozinho já fiz tudo. Então, tem o legal de passear entre os idiomas é isso, é você todo idioma tem sua riqueza. E quanto mais idiomas a gente sabe, uhum. eu acho que isso enriquece mais a nossa leitura e a Sim. nossa escrita. E óbvio que escrever em alemão é sempre um desafio. Eu não uso ele literariamente, eu só uso no trabalho, com escrita de e-mails, Uhum, correspondências, etc. Tu usa primordialmente com o Siliconify, ou seja, com o lado comercial, uhum, de loja e etc. Mas é bem legal. Com a próxima pergunta. Em qual idioma tu uhum. lês mais? Em qual idioma tu. Em termos de número, não é de gosto. Hoje em dia, tu lês mais em que língua? Sim, em termos de número, em termos de gosto, em termos de tudo, ainda é o português. Ainda é o português. Sim, Literário, não literário, lês mais sim. em português. Dó. Ainda é português porque, por mais. Vem de novo, né? Por mais que a gente consiga em alemão, em inglês, é o aconchego. É o aconchego. Então, eu vejo o português como o meu aconchego. Então, eu posso ter tido a mesma informação em inglês, em alemão, em espanhol, mas o que me dá o aconchego é o português. É ter alguém na minha língua dizendo, é isso mesmo, vá lá e você já entendeu nas outras línguas, está aqui só fazendo teimosia. E por isso ainda é a língua que eu mais leio. Muito bem. E a outra pergunta, agora é o questionário. Pá, 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 pá. Sabatina, Claete, sabatina. Ó, adoramos a sabatina na quarta-feira. Alguém ainda lembra o que é sabatina? Ou eu sou muito antiga? Acho que se alguém da nova geração estiver ouvindo, sabatina era aquela sequência de perguntas que a professora ia fazendo. E como eu sou professora, eu estou aqui, né, na posição da sabatina, literalmente. Nada relacionado ao sábado. Ah, então, a próxima pergunta. Essa eu sei que tu vai gostar de responder. Hum, A Claete ainda frequenta a biblioteca? no momento não, porque ela está em reforma. Ah, ok. Eu Né? pensei que ia dizer por causa da quarentena, mas não é por causa da reforma. É por causa da reforma. Porque eu vou, nem que seja para olhar pela janela. Todos os dias, todos os dias. Principalmente se for, assim, um tempo como o que está agora, chuvoso. É onde eu encontro o meu sol, é a biblioteca. Eu sou, assim, privilegiada por morar a poucos passos da biblioteca. Por mais que só tenha livros em inglês e alemão, e primordialmente, é claro, em alemão, mas foi e é um lugar que eu encontro a minha paz. Ainda é. Porque assim, eu venho de um lugar muito pequeno mesmo. E eu vim ter a liberdade de ir na biblioteca com 13 anos. A minha mãe não deixava eu sair de casa assim, porque a biblioteca era muito longe. Então a gente não tinha carro.
E também não tinha-se o hábito de ir à biblioteca. Então, quando eu me entendi por gente literária, estudiosa, né? Eu ia sempre, era praticamente 45 minutos de caminhada da minha casa à biblioteca. E sempre que eu tinha uma folga, eu estava lá enfurnada nos livros. E agora eu vejo isso como privilégio de eu poder morar a poucos passos da biblioteca e eu poder estar sempre lá. Mas, infelizmente, no momento, a Claete não pode ir na biblioteca, nem olhar pela janela e dar um oizinho para as moças da biblioteca, porque está em reforma até outubro. Não sei como sobreviverei, mas firmemente eu espero. Biblioteca é um lugar mágico, né? Eu acho que É. até mesmo aqueles que não têm o hábito de ler regularmente, quando entra numa biblioteca, é um estar que é difícil de descrever, né? É aquela sensação de paz e assim de pequenez também, né? Quando você olha toda aquela quantidade de conhecimento, de conteúdo, de entretenimento, de cultura, enfim, tanta Pessoas coisa que tanta inteiro que gente já pararam um escreveu. momento para dividir com você, através de um livro, de uma revista, de um jornal, o que eles sabem. Eu acho isso fantástico. É esse momento que eu me sinto acolhida dentro da biblioteca. Porque eu olho, são livros do mundo inteiro. E ali Sim. alguém, dentro daquele livro, tirou um tempo para trazer para mim um pouquinho da realidade dele, um pouquinho do conhecimento sobre determinada área que ele conhece, que ele domina. Eu acho isso muito, muito fantástico. É verdade. Eu tenho memórias muito boas de biblioteca na minha vida, que eu cresci em Roraima e o meu pai trabalhava numa empresa que era mesmo ao lado da biblioteca lá do estado, Biblioteca do Estado, na cidade de Boa Vista. E no fim de semana ele às vezes tinha que trabalhar. E, óbvio, nós não estávamos na escola. Então eu ia para o trabalho com ele. E enquanto ele estava trabalhando, eu ia para a biblioteca. E eu lembro bem que eu ia com aquelas folhas de pauta, o lápis. E aí chegava, não podia entrar com caneta, né? Não podia nada, correu o risco de sujar os livros. A bibliotecária olhava se era só aquela folha com pauta, o lápis e a borracha, e ela me perguntava o que eu queria. E aí era sempre aquela pergunta, né? Tudo. A resposta estava a dizer tudo, e não podia, óbvio. Então, eu dizia qualquer tema, assunto, às vezes autores, Monteiro Lobato, por exemplo, eu gostava muito de ler naquela época, ela via, pegava um livro e eu ficava fazendo anotações sobre aquilo, ou mesmo desenhando, né, criança, eu mesmo desenhava na biblioteca, porque eu gostava de estar ali dentro, né, não era só o livro em si, mas era o ambiente que fazia toda a diferença. E é por isso que, e vem a próxima pergunta, né, se tu leva tuas meninas, se elas vão para a biblioteca contigo, porque eu acredito fielmente de que a biblioteca, ela é um espaço para gerar leitores. E, Sim. infelizmente, eu não posso dizer que na Alemanha, que aqui na Alemanha eu ainda vejo muito as bibliotecas ativas e cheias. Mas em Belém, eu falo pela minha cidade, não posso generalizar o Brasil, mas eu, em Belém, gostava de ir à biblioteca e mesmo já fazendo quase 7 anos que eu estou longe, naquela época em que eu vivia lá, eu não lembro de ter visto as bibliotecas cheias. Não eram tão frequentadas. Então, E as meninas vão continuar? sim, vão sempre. Sempre, sempre. A gente está quase todos os dias na biblioteca. Quase todos os dias. Por quê? Justamente por causa dessa memória. Da minha mãe não ter esse hábito de nos levar à biblioteca, porque também não foi um hábito que desenvolveram nela. E, mais uma vez, eu me sinto privilegiada de morar perto da biblioteca. Sim, tem Então, isso eu também. posso dar para elas esse momento que eu queria tanto viver e nunca pude. Então, quando a gente passa ali, que eu moro aqui, né, no centrinho, que a gente chama. Quando eu passo ali no centrinho, é batata. Mamãe, vamos na biblioteca? Às vezes a gente só entra, olha e sai. Mas a gente bateu a carteirinha. Olha, tem muita gente importante vendo a gente. Ai, que chique. Olha só, então vamos lá.
Essa pergunta, acho que ela é o centro da entrevista de hoje, né, da nossa conversa. Como encontrar um equilíbrio entre a ciência e a linguagem popular para desmistificar temas do puerpério, parto, amamentação, PEG, etc. Porque tu lidas com um tema de saúde, certo? Sim, sim. Mas tu queres pegar essa informação, que não é achismo, né? Ela tem uma base ali por trás de estudo, de pesquisas, e tu quer transformar isto para um Oi, leitor oi. comum. Então, como é que tu encontra, em termos de... Ih, falhou? Voltou, Cleide? Oi. Tá cortando. Ah, agora voltou. Estava congelado. Quer dizer, não, está congelado ainda. Voltou? Não? E nós estamos Ah, aqui foi só pra no mim. momento Frozen. Oi, Ai, pera, oi, agora oi. voltou. Então, Tá me ouvindo? como... Tá me ouvindo? Agora eu vi. Agora voltou. Estava congelado. Como tu encontras, né, recapitulando, como tu encontra o equilíbrio entre estudar tudo isso, aprender informação e transformar ela num texto acessível a leitor comum, que não são Hum. pessoas da área de saúde, são mulheres que precisam de ajuda. Na escrita, como é que tu conseguiu encontrar esse equilíbrio? Partindo do princípio de que eu tenho o direito de ter acesso à informação, porém eu não tenho a obrigação de saber os termos técnicos. Era uma coisa que me deixava muito aflita quando eu perguntava, por exemplo, ai, como eu faço, principalmente na gravidez, a primeira filha, né? Como eu faço para fazer determinada coisa? E a médica me respondia com aqueles termos técnicos em alemão que a gente fica se sentindo tão pequena, porque ela fala, né, de um jeito assim, tão cheia de certeza, e a gente fica, poxa, mas será que só eu que não estou entendendo? Ela atende mulheres o dia inteiro e falou também para as outras mulheres, e só eu não entendi. E aí eu chegava em casa, sentava e tentava ir atrás dessa informação. Então, muitas vezes eu já chegava com um caderno. Então, quando ela falava esses termos complicados, eu pedia para ela escrever na cara de pau. Por quê? Porque eu precisava entender o que estava acontecendo. Então, Sim. nesse primeiro momento, eu me sentia assim, podada de viver a minha maternidade, a minha gestação, por não ter acesso a esses termos. E com o passar, né, com o andar da carruagem, o fato de não ter dado 100% como eu queria a amamentação da Ana Luísa, e quando veio à tona o Mãe de Leite, eu sempre tive isso bem claro. Eu vou estudar, vou dar de cara com termos técnicos, mas vou fazer com que todo mundo que leia entenda que aquilo dali não é um achismo, mas é científico, porém, numa linguagem que todo mundo tem acesso. Por quê? Porque nem todo mundo teve a mesma oportunidade que eu tive. Então, isso é sempre muito claro para mim. Por exemplo, a minha mãe, ela só conseguiu ir até, acho que a quarta série do ensino fundamental. Sim. Então, dentro da minha família existem casos de mulheres que não conseguiram ler nem escrever. Então, eu também tinha que alcançar mulheres assim. Então, foi um dos pontos que me fez olhar ao redor e ver o que eu também podia fazer por essas mulheres. E nesse caso, se colocando no lugar do leitor, na hora de produzir os teus artigos, tu procurava sinônimos ou tentava fazer uma paráfrase de algum livro que tu tenhas lido, ou tu teve alguma referência, algum outro blog, algum outro site de mesmo conteúdo e observou como utiliza a linguagem para poder adaptar para o Mãe de Leite? Como é que tu foi brincando, substituindo essas palavras que um leitor comum não iria entender, mas o Mãe de Leite traduziu, né? Entre aspas.
Olha, essa pergunta, se eu te disser que eu sei uma resposta, eu estaria mentindo. Por quê? Porque o Mãe de Leite nasceu no meio de um puerpério, tá? Do meu segundo puerpério. Nasceu da minha dificuldade de provar para mim mesma que eu conseguiria amamentar a segunda. Então foi muito, 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 muito intuitivo. Muito Ah, mesmo. Então não deu intuitivo. tempo eu ir atrás de outros blogs, lógico que eu lia, mas não deu tempo eu dizer, eu vou pegar esse e tentar puxar um pouquinho para o Mãe de Leite. Eu vou olhar essa linguagem e tentar transformar para o Mãe de Leite. Então, se Sim. você pegar textos desde aquela época, você vai ver que tem muito erro, porque eu escrevia, por exemplo, de meia-noite às 3 da manhã, que era quando elas dormiam, Sim. né? Então, foi muito intuitiva essa questão da escrita, principalmente no começo. Então, tanto que no começo eu não tinha um domínio, por exemplo, www.mandeleite.com.br. Eu fazia no Blogspot. Então era bem Olha, já tive amador. blogspot também, já. O povo vai achar que é velha, né? É jovem, é jovem. É jovem, gente. Tudo de jovem em cima. Então, assim, era tudo muito amador. E a partir do momento que eu vi que o que eu estava escrevendo fazia sentido também para as outras mulheres que estavam passando pelo que eu estava passando, foi que eu comecei, né, como eu já falei, a trazer mais para o lado científico. Mas no começo eu não tinha essa intenção de dizer, eu vou fazer assim, com base aqui, com base ali. Foi intuição mesmo, foi tiro, porrada e bomba. Vamos escrevendo para colocar esse puerpério para fora e colocar essas transformações que eu estou vivendo em forma de texto. É, muito bem. Então, a todos que estão assistindo o Beabá, percebam que podemos sim começar como? Simplesmente escrevendo, né, Clédia? Simplesmente Porque escrevendo. o perfeccionismo ele também pode ser uma enorme barreira para quem quer começar um projeto de escrita, seja ele literário ou não literário. Então, o primeiro passo, antes de ter medo, né, ou se prender ao perfeccionismo, é simplesmente colocar para fora, porque quanto mais escrevemos, mais aprendemos. É como essa jornada de vídeo. Eu não sou editora de vídeo também. Comecei agora de novo a tentar fazer alguns videozinhos, tentar. Mas os meus vídeos antigos são referências para os futuros. E assim, com cada vídeo, eu vou aprendendo, vou vendo o que pode melhorar, o que pode melhorar. Com a escrita, com qualquer coisa na vida, na verdade, né? Mas focando aqui na escrita. A Claete começou com a intuição, mas não deixou de escrever. Ela, naquele momento, não imaginou que o Mãe de Leite iria crescer ao ponto de um dia ter um domínio, se tornar o mãedeleite.com.br, de construir mais conteúdo, de fazer cursos. Para vocês que não sabem, a Claete já fez um monte de cursos, já foi até para Portugal fazer curso. Ela tem um monte de certificação. E olha só, começou escrevendo 3 da manhã, na intuição, atropelando as vírgulas, Pontos e parágrafos. e hoje o site dela tem uma visibilidade enorme, ou seja, tem que começar por algum lugar sem medo de ser feliz, né? Depois, é óbvio que a gente vai ter atenção, carinho à nossa gramática, à estrutura frasal, aos objetivos, àquela leitura consciente. Mas ninguém começa com a leitura consciente. Todos começamos com a nossa criatividade, com a nossa vontade, com um papel e uma caneta. É. Né? Eu É lembro que o assim que leite, começa. eu lembro que o Mãe de Leite no começo era mesmo tão intuitivo que era uma forma de eu conversar com o mundo externo. Era uma forma de eu dizer, olha, eu consegui amamentar. Foi difícil, né? Na primeira filha, eu fui quebrando todos os meus traumas. Para quem não conhece a minha história, ela foi bem difícil. Mas era o modo que eu tinha de dizer para as outras mulheres do lado de fora das paredes da minha casa que elas também iriam conseguir. Por Sim. quê? Porque eu passava a semana inteira sozinha com as minhas meninas. Meu marido só vinha em casa no fim de semana, porque ele trabalhava em outra cidade. E quando ele trabalhava uma semana sim, uma semana não, aqui em Munique. E aí, quando ele estava em casa,
na semana que ele estava em casa, ele só chegava à noite. Então, era o meu modo de comunicação com o mundo externo. Então, assim, eu não tenho como. Eu não tenho como. Se tu pedir assim, resume o Mãe de Leite em uma palavra, eu não tenho como. Porque é muita coisa. Essa riqueza da escrita não tem preço, né? Com essa jornada que eu tive fazendo essas oficinas em vários países e tudo mais, eu conheci mulheres brasileiras incríveis e histórias incríveis. E eu nunca vou esquecer de uma delas que relatou para mim que também imigrante, né? Estava morando no interior, bem longe da cidade, etc. O marido é estrangeiro, não falava português e não tinha muitos vizinhos. Ela realmente não tinha uma comunidade, não tinha um grupo de pessoas para conviver. Mas aí a comunicação é algo inerente ao ser humano, né? A gente precisa pôr para fora. E isso é um relato de anos atrás, no tempo em que as redes sociais não estavam por aí, nem a internet ativa. Essa mulher já tem uma certa idade. E ela disse que o que a salvou foi escrever. Ela não tinha com quem conversar, na língua dela, principalmente. Então, ela conversava com ela mesma, escrevendo todos os dias no caderno. E se ela não tivesse feito isso, ela tinha entrado numa depressão profunda. Sim. Então, a escrita ela tem esse poder de transformação, seja para si mesma, seja transformar de dentro para fora, como a transformação da profissão, né? Isso, bem ou mal, fez reinventar a Claete e trouxe o Mãe de Leite para o mundo, graças a Deus, que assim nós somos gratos por ele existir e por esse conteúdo. Eu tenho certeza que muita mulher, já vi aqui na lista de pessoas participando, falando gratidão pela Claete ter o Mãe de Leite. Não lembro agora quem foi que disse, que não sei como é que volta. Gente, eu vou aprender a usar essa live, tá? É questão de tempo. Mas alguém aí falou obrigado. Aliás, algumas pessoas, não foi só uma, foi mais de uma pessoa que falou obrigado. Então, vejam só o poder transformador da escrita. Vamos lá, seguindo por mais um ponto. Esse negócio não dura muito tempo, né? Mas já está acabando. Já estou nas minhas últimas perguntas. A próxima é mais light. Uau! São duas juntas. Uau! Como a minha amiga Claete escolhe um livro. Se eu te levasse numa livraria amanhã, a gente não pode, né? Quarentena, é culpa do Coronga. Então. Mas não se preocupe, não. Já marquei na agendinha. Vamos marcar. Se eu te levasse numa livraria, em qual sessão a Claete começaria? Até rimou, sabe minha mãe fazer rima? Precisa responder essa pergunta? Ah, precisa, eu te conheço, mas os outros não te conhecem. No momento, né, eu tô assim, namorando um livro e eu iria para a sessão de amamentação. Por estar namorando este livro e estar querendo ele muito. Mas depois é um tema que tem me interessado muito, principalmente depois das meninas, é a questão da educação positiva, né? A questão do educar sem bater, educar sem brigar e tudo mais. Mas é um tema que chama muito a minha atenção. Então, eu acho que eu não sairia do mundinho maternidade no primeiro momento e depois a nossa literatura. Estou com, assim, uma saudade, sabe? De ler um autor brasileiro e era para lá que eu ia também. Ah, por falar disso, eu lembro que eu dei para esta menina Claete um livro de contos da Clarice Lispector. Sim! Como é que está esse livro? Já leu ele todo? Já leu? Porque sou dessas. Como é? Não entendi. Cortou. Devorado, porque sou dessas. Ah, olha só, fala comigo que é só sucesso, cola em mim que é só sucesso, como diz lá no Pará. Eu dei um livro de contos da Clarice Lispector para esta mulher, olha só. Porque sou dessas que adora contos e principalmente de uma mulher tão forte, né? Clarice. Até eu acho que foi o Leandro Carnal que disse outro dia que ninguém tem o direito de morrer sem ler Clarice. Porque se você morrer sem ler Clarice, a primeira coisa que vão te perguntar do outro lado é o que você fez esse tempo todo na sua vida. Não leu Clarice? Então, minha filha, desça.
pro outro lado. Exatamente. Volte, leia Clarice, depois se deu o direito de morrer. É. Ah, mãe do céu. Olha só. Então, próxima pergunta. Como tu estás contribuindo, ajudando na alfabetização bilíngue da tua menina que já está em idade escolar? Eu sei que uma já está em idade escolar, uma das Anas. Uma das Já anos. que na escola é tudo em alemão, em casa, como é que tu encontra esse equilíbrio para que ela também se alfabetize na nossa língua? Então, partir do princípio que entre nós não existe alemão, né? Então, desde a barriga é português, português, português. Por quê? Porque ela está no mundo do alemão. Ela está indo para a escola, ela tem amigos alemães, ela tem família que fala alemão. Então, quem tem o português para dar para ela sou eu. Então, eu parto do princípio que eu sou a responsável pelo português. O alemão ela vai aprender com todo o resto. Então, começou daí, né? Só português, só português, só português na língua falada. Agora que ela está alfabetizada em alemão, eu estou começando devagarinho a alfabetizar em português. Tanto que, orgulhosamente, ela já lê em português. Ai, gente, eu sou só orgulho desta menina. Ah, que amor. Isso é a Sim. maior vitória, gente, para uma mãe imigrante. É ter o É, filho lendo em português, quando está rodeado de outro idioma. porque não é fácil, né, Denise? A gente sabe que não é É. fácil, a gente vai ser questionado, mas se está na Alemanha, por que que não fala alemão com ela? Não é uma tarefa fácil, não é porque, né, acabei de dizer que ela já está conseguindo ler em português, não significa que foi só flores até aqui, tá, gente? Foi muita luta, foi muita persistência, a ponto de olharem para mim uma vez e dizerem assim: ah, mas você fala português com ela para você ter uma língua secreta para falar mal da gente, não é? Eu disse, ah, tá. Que pensamento antigo. Eu disse, eu não sabia que português fazia parte das línguas da conspiração, mas adorei saber. Mas não. Mas só um adendo, isso é histórico, sabias? Quando eu morei em Lisboa, eu conheci várias pessoas de Cabo Verde e eles também falam português e falam crioulo, né? O dialeto de lá, que depois se tornou também como uma língua oficial de Cabo Verde. E a história do crioulo é que eles falavam em crioulo para que os senhores não entendessem o que eles diziam uns com os outros. Ou seja, era a linguagem dos escravos. E Uhum. olha, do contexto histórico, né? Usar Exato. uma língua diferente para que, pronto, naquele contexto de escravidão, ninguém que não deveria entender, entendesse. Aqui na Alemanha, alemão pensando que a gente está bilhardando. Né? Tu sabes o que é bilhardar, Fred? Com certeza, amiga. Com certeza. Isso é típico na Madeira, bilhardar. Gente, Né? bilhardar é pode tocar, ficar na bilhardice. Se a minha cunhada Então, ainda estiver assistindo a live, ela está achando graça. é difícil. Você tem que resistir, você tem que lutar, você tem que muitas vezes ser grossa e explicar que é a sua língua materna e a sua filha está aprendendo como língua de herança. Não tem nada a ver com querer sabotar uma linguagem que ela tem como Sim, língua materna e coisas parecidas. O importante é você ser persistente, é você saber o objetivo que você quer com sua língua materna, passando para os seus filhos como língua de herança e continuar. Porque só na continuação, só na questão de se trabalhar todos os dias é que você vai ter sucesso. é muita disciplina, muita presença, né? É. Na, na educação. E agora, nesse período de quarentena, que o equilíbrio fica mais maluco, né, minha amiga? Porque tem que dar conta das atividades que as escolas mandam, que é tudo em alemão, obviamente, Sim. e depois, olha, alguém falou, minha avó era madeirense, mas não conhecia essa palavra, não. Ah, gente, olha que legal.
tem alguém com uma avó madeirense. Ah, é gente boa, posso dizer. Ai, ai. Olha, perdi até o rumo. Fui falar da madeira e me distraí. Ô, terra bonita, né, Clete? Não sei, mas morro de vontade. Ainda não. Mas, assim, lembrei. O que eu estava falando é agora que está um contexto um pouco mais misturado dentro de casa, Uhum. porque tens que literalmente acompanhar todas as atividades em alemão e não deixar o português esquecido, não deixar o português de lado. Olha, pai também Não, madeirense. E a família, é gente boa. então, não tem como, porque assim, a gente recebe as atividades em alemão, a gente lê em alemão, mas toda a explicação dessa atividade é feita em português. Então, por exemplo, Ah, que a gente legal. recebe a atividade. Pinte, por exemplo, as letras As dessa atividade. Então, eu vou receber essa tarefa, eu vou ler a princípio essa tarefa, ela vai ler o enunciado e em português eu vou explicar para ela. O que que você entendeu? O que que está pedindo? Ah, eu tenho que pintar. O que que você tem que pintar? As letras As. Que cor você quer pintar? Então, tudo isso é feito em português. Ah, que bacana. E Então quer dizer que é assim a que eu atividade está toda em alemão, mas tu está falando em português com ela. consigo, e é assim que eu consigo sempre, sempre manter o português ativo. Fixe? Ô, Muito fixe. fixe. Muito bom. Inclusive, já deixo aqui, né, para os telespectadores, falando igual como na Rádio 99 FM, Beabá da Escrita. Semana que vem temos uma convidada ilustre também, professora Camila Lira, que vai dar mais aí Ai, um que complemento legal. sobre a língua de herança e o ensino do português, né, no estrangeiro. Então, só para vocês saberem que quarta-feira que vem tem live de novo com o Beabá da Escrita. Então, já tenho talento para marketing, Cléia, diz aí. Oh, e como? Vai ser a menina propaganda da Siliconify. Exatamente, olha, tá aqui. Ah, e agora eu queria perguntar para as pessoas que estão assistindo se querem fazer alguma pergunta para a Claete. Eu não sei se alguém fez uma pergunta no momento que a gente estava aqui na bilhardice e eu Mas, ter batido ou não. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, por isso a gente espera e põe aquela musiquinha. Tan, 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 tan. põe uma ficha nova antes que caia a ligação. E não veio perguntas, então parece que estamos bem esclarecidas. Não é. Ou não deu tempo ainda. Às vezes sobe bem devagar. Às vezes sobe devagar, né? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. E eu tô olhando aqui, ixi, me fiz besteira. Eu tava voltando o texto para ver se aparecia alguma pergunta, mas acho que não, vou só comentários. Olha, a Neta estava me assistindo. Beijo grande, Neta, uma amiga. Quem mais? É, Cláudia, eu acho que pergunta não tem, não. E tu, queres perguntar alguma coisa para mim? Ai, assim, de bate-pronto. Amiga, você Espontaneamente. Podemos espontânea. contar a expressão. Vamos voltar aí à questão da língua de herança, né? Eu também te acompanho, eu também vejo como é complicado, porque uma coisa é a gente trabalhar a língua de herança em português, em alemão, em inglês. Outra coisa é a gente trabalhar o português como língua de herança em português de Portugal, português do Brasil e É. alemão, né? Como é que está essa questão da separação? Existe uma separação entre o português de Portugal e o português do Brasil?
Ou é falado automaticamente e ela consegue assimilar essas duas variações de português numa boa? Aqui em casa, tu dizes? Sim. É natural. A gente não estabeleceu um plano claro, assim, determinou. É natural em que sentido? Ele fala sempre, obviamente, com o Uhum. sotaque dele, português, madeirense, e eu falo a minha bagunça linguística. É, é co- então, porque o meu português já não é 100% brasileiro. Ele já tem um misto com Portugal de vez em quando. Eu digo que ele se adapta melhor dependendo de com quem eu estou falando, porque tem aquela coisa que paraense é metida besta. Fala com o pessoal, vai meio que por osmose entrando no sotaque do outro. Então, assim, Comigo mesmo, daqui, demora pouco, ela já tá no. Oh, gente, é, vexinha, filha. Cadê o é biju? E teve um período que a gente estava na bilhardice, eu e tu falando tanto, que eu fui fazer acho que um stories, aí uma amiga minha foi e falou assim, Denise, e esse sotaque do Maranhão, de onde vem? Eu falei, vem da Claete. É porque a gente tá pegando o sotaque das pessoas, né? Então, a Sofia, ela aprende os dois, Uhum. assim, intuitivamente. Ela, por exemplo, tem preferências, ela não diz pequeno almoço, ela fala café da manhã, ela gosta mais de café da manhã. Ela usa mais a palavra banheiro do que casa de banho. Uhum. Mas quando ela fala bom dia, não é bom dia, é bom dia. Uhum. É sete, né? O sem, que eu não sei fazer igual, ela faz exatamente como os madeirenses. Ela fala sim, exatamente como madeirense. E o R dela é como o alemão, é madeira. Ela não fala madeira, ela fala madeira. Né? Ela fala um pouco já puxando da origem da mistura do alemão. Uhum. E nós, obviamente, priorizamos o português em casa, o marido com o jeito dele, eu com o meu. E quando a gente percebe que ela está mesmo confusa, não está entendendo alguma coisa, daí sim a gente coloca o alemão. Porque se ela entendeu em alemão, significa que está faltando um vocabulário em português. Uhum. Exemplo simples, o prato. Eu falo assim, Sofia, põe o prato na pia. E ela me olha e fica meio perdida, não sabe o que fazer. Eu falei, Sofia, o prato. E aí, se eu mostrar, é óbvio que ela vai pegar e vai colocar na pia. Mas aí eu faço um teste a seguir. Eu digo, Sofia, tela. Aí ela vai rápido pro prato. E Uhum. sem precisar eu mostrar com a mão. Então, nesse caso, estava faltando a palavra prato Uhum. na, no- na gama de vocabulário dela. Então, é nessa brincadeira que a gente vai fazendo em casa. A gente Uhum. tem que ser muito. Tem que estar presente, né? Tem que ser É, observador. sim. Tem que estar sempre atento, porque como eles estão em aprendizagem, e nós temos o privilégio de já fazer parte desses dois mundos conscientemente, e ela só tem 5 anos. Ela agora que está começando a entender quem fala alemão, quem fala português, quem não fala. E é muito engraçado que às vezes até em ligações, no telefone, ela pergunta assim, cochichando baixinho, mamãe, Alfred também? Aí eu falei, não, é só português. Ela pergunta se a outra pessoa fala também alemão, para ver se ela pode misturar ou se ela Uhum. pode qualquer coisa em outra língua. Então, é assim aqui em casa, é muito natural, a gente não é tão rígido, não tão planeado, diria. E da onde vem o planeado? Olha a bagunça linguística da mulher atacando novamente. Estás a gozar o quê? Ora, pois. Gente, eu descobri com a Denise que não se fala ora, pois em Portugal. E a gente Não, aprende o quê nas novelas? exato. Nós fomos ao Brasil em 2018 e foi unânime. Praticamente todos os amigos e alguns familiares que conheceram meu marido pessoalmente fizeram sempre a brincadeira do ora pois. E ele perguntava, mas ninguém fala assim. Ele perguntava, ele dizia, ninguém fala assim em Portugal, de onde vem isso? Nossa, E, influência. olha, põe culpa na Globo. Isso é culpa da novela. Ai. Bom, as minhas perguntas acabaram. Eu queria agradecer Tá? do fundo do coração esta primeira Eu, conversa.
Eu que agradeço. Fico muito feliz de ter Eu que fico participado. de poder mostrar o Mãe de Leite, mostrar a mulher que existe por trás do Mãe de Leite. Escrever também é trabalho. Para a Clete começou de forma intuitiva, mas se tornou um trabalho. E ela tem um compromisso de continuar levando informações de qualidade às mulheres com um tema tão delicado como é a amamentação. Só quem já passou por essa experiência sabe que não é simplesmente dar o peito, né? Que a gente pensa assim quando está grávida, eu pensei assim quando eu estava grávida, ah, não, amamentar é só dar o peito, eu vou botar o moleque aqui e já foi. É, se der algum problema, o pessoal do hospital tá lá para me ajudar. Né? Quem Esse me dera. pensamento, ele é muito automático. Esse pensamento ele é muito automático e ele é muito prejudicial, porque nos primeiros dias Olha, é eu acho que rápido vai cortar. quando... 17 segundos. Clete, obrigada. 15 Não segundos corta. para despedir. Tchau! Corta, não Obrigada. sai. Obrigada a todos. Tchau.